dia, irmãos, graças e paz, tudo bem? Que possamos declarar essa música a Deus, uma canção de amor. Possamos cantar com o coração. Vamos lá? O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando a te adorar. Meu coração será sempre teu, quero viver só pra te amar e desfrutar do teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Vamos lá? O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu, quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, nesse domingo de Pentecostes, nesse tempo especial que celebramos a descida do Espírito Santo na vida da igreja. Que alegria é poder olhar para o Espírito Santo que nos aquece, sentir a presença desse Espírito que nos motiva, viver de fato esta motivação através da palavra do Senhor que nos alcança. Que nessa manhã a sua vida, a sua família possa realmente ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Que nessa manhã tenhamos um tempo glorioso de presença santa do Senhor no nosso viver. Desta forma, eu quero já convidar você a ouvir a palavra do Senhor no texto de Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 9. A palavra do Senhor diz assim: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentre esses mortos para que vivam. Que esta palavra possa trazer vida aos nossos corações através de uma voz profética empenhada por mim e por você. Que a nossa voz profética seja declarada, seja empenhada, levantada, a fim de que possamos profetizar na nossa casa, possamos profetizar sobre a nossa igreja, possamos profetizar nesta cidade, profetizar em tempos difíceis, que a bênção do Senhor se faz presente aqui, que haja cura, que haja milagres, que haja manifestação do poder de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Assim eu convido você para orar, assim eu convido você para um tempo de clamar, interceder, adorar, entronizar
ao Senhor através da nossa voz, através do nosso coração, através da nossa palavra profética, declarando vida. Declare vida aí onde você está, declare vida aí na sua casa, declare vida em abundância, porque o Espírito de Deus está aqui operando em nossas vidas. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós cremos que o sopro do Teu Espírito está sobre a Tua igreja. Cremos que neste domingo de Pentecostes nós podemos viver a unção e receber a unção do Senhor que nos motiva e nos levanta. Levanta o Teu povo nesta manhã, ó Pai. Levanta as famílias da Tua igreja nesta manhã. Levanta-nos com ousadia, com coragem, com intrepidez, com vontade mesmo de ver os Teus milagres acontecendo em nosso meio. Nós cremos nos milagres, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. E assim nós já desfrutamos deste mover em nossas vidas e corações neste momento. E o fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que bênção é esse tempo gostoso de estarmos na presença do Senhor. E esse tempo gostoso como igreja, esse tempo gostoso como famílias reunidas, esse tempo também de celebração do coração aquecido, porque amanhã, 24 de maio, é dia também da celebração da experiência de John Wesley. E quando nós vivemos esse misto do Pentecostes e a experiência do povo do coração aquecido, é para nós um grande convite, é para nós uma grande oportunidade de refletirmos a respeito da nossa experiência. A experiência de um coração abrasado, um coração visitado pela presença do Senhor. Que esta manhã seja assim para mim e para você. Por isso, nós vamos dar continuidade a esse tempo gostoso de ajuntamento com a participação do nosso Ministério Infantil. Que os nossos filhos tenham também o ardor do Espírito Santo na vida e no coração de todos eles. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Bom dia, crianças! Bom dia, igreja! Aqui quem tá falando é a Melissa. Tô muito feliz de poder estar participando de mais um domingo aqui com vocês. Estava com saudade desse momento. Bom, hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês. Aqui na minha mão, eu tenho uma folha que vai representar a minha vida. Quando Deus me criou e te criou, aí que tá na sua casa, Ele nos criou para sermos a imagem e a semelhança de Deus. Então, Ele nos criou para sermos limpos, olha, sermos limpos, puros de coração, sem nenhuma maldade, sem nenhuma mancha. Porém, quando o pecado entrou no mundo, acabamos sendo tentados por eles. E essas tentações, muitas das vezes, conseguem nos convencer a gente a cometer esses pecados. Então, alguns exemplos que podem acabar manchando a nossa vida, manchando a nossa folha aqui, seria brigar com o irmão sem motivo, quando a gente fala uma mentira, quando a gente pode ajudar o próximo, mas a gente escolhe fazer o que é mal. Então, esses são alguns exemplos daquilo que a gente acaba fazendo de mal para o próximo. Mas, para resolver esse problema, Deus nos enviou o seu Filho único, Jesus, o seu Filho primogênito. Então, Deus mandou seu Filho único, Jesus, para que Ele pudesse vir como essa borracha e apagar o nosso passado, apagar as nossas maldades e para perdoar os nossos pecados. Então, Ele veio e nos limpa, olha, como essa borracha. Mas para isso, nós precisamos nos render a Ele, precisamos orar, estar na Tua presença, pedir perdão aos nossos pecados e não cometê-los novamente. Então, depois de entrarmos na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa e nós podemos nos tornar limpos novamente, como a folha era no início. Assim como diz na palavra de Deus, pode pegar sua Bíblia aí, lá em 1 João 1,9 diz o seguinte: mas confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amém? Até a próxima! Tchau! Deus está sorrindo porque Ele
Jesus morreu por mim. Eu recebo só salvação. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Sempre um tempo muito especial, este vídeo das crianças, essa participação do Ministério Infantil. E agora eu convido você a acompanhar a meditação desta manhã, esse tempo também de trazermos à memória a celebração do povo metodista, o povo do coração aquecido, mas este domingo especial de Pentecostes. E a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo de número 8, nos versos 1 e 2, a respeito da vida pelo Espírito. E o apóstolo Paulo, ao escrever então este texto, ele vai dizer assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pensar na vida e na vida em abundância dada a nós por Cristo Jesus é fazer o uso desta palavra no aspecto da experiência que nós temos tido com Ele. A experiência do coração aquecido vivenciada por John Wesley em 24 de maio de 1738 traz consigo uma particularidade que certamente você já ouviu falar inúmeras vezes, mas sempre é bom relembrarmos o que aconteceu na noite fria daquele 24 de maio de 1738 em Aldersgate Street. A rua Aldersgate traz ali a experiência vivida por um homem que foi contrariado a uma reunião, a um culto, a um momento de ajuntamento, por tantas crises que ele próprio já tinha e vivenciava na sua vida ministerial. Mas ao adentrar naquele espaço cultico, aproximadamente às 20 horas e 45 minutos, diz o relato do seu diário, que alguém lia o prefácio de Martinho Lutero, escrita em função deste mesmo texto de Romanos. Era um prefácio de Martinho Lutero à carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. E esses dois versículos estavam sendo então narrados através deste prefácio. E John Wesley, ao ouvir aquilo, sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Sentiu que os seus pecados estavam sendo perdoados. Sentiu que havia vida e vida renovada sobre ele, sobre aquilo que o envolvia naquele momento. Quantas vezes nós também nos vemos contrariados de algumas questões que envolvem a nossa caminhada de fé? Nos vemos e nos encontramos também em meio ao descontentamento, nos encontramos em meio às nossas crises de fé, nos encontramos em meio à falta de ardor e de motivação, seja ela missionária, seja ela eclesiástica, seja ela ministerial. Então, você e eu, nós não somos também privilegiados no sentido de apenas acharmos que é só com a gente que acontece isso. Com John Wesley aconteceu também. E ao sentir o seu coração estranhamente aquecido, ele pôde sentir o perdão, ele pôde sentir a presença de Deus, ele pôde sentir que não havia mais condenação, não havia mais laços de morte que o cercavam, não havia mais nenhuma acusação. Eu e você podemos receber acusações, podemos receber ameaças, mas a grande notícia é que a palavra do Senhor diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos liberta da lei do pecado. Quais as leis que estão diante de nós hoje? A lei da vida ou a lei da morte? A lei da libertação ou a lei do pecado que nos aprisiona? E nós podemos nesta manhã, neste tempo de Pentecostes, nesse domingo de Pentecostes, sentir o Espírito Santo de Deus tomando as nossas vidas e os nossos corações, nos envolvendo com esta glória e a certeza que há perdão, que há novidade de vida, que há uma nova chance, que há libertação, que há alegria,
que há um aquecimento diferente daquilo que nós buscamos em dias frios, porque o frio vai se intensificando e a necessidade de nos aquecermos, ela aumenta cada vez mais e às vezes parece não ser suficiente. Diferente disso, quando o Espírito Santo de Deus nos aquece, ele nos aquece a tal ponto de nos sentirmos confortáveis e desejando cada vez mais estar no centro da vontade de Deus através da unção do seu Espírito. Que a unção do Espírito Santo de Deus nesse domingo de Pentecostes possa envolver o seu lar, possa envolver a sua família. Que a unção do Espírito Santo de Deus traga reconhecimento para você a respeito dos seus pecados que foram perdoados. Você é livre, você é liberto, liberta, você é restaurado, renovado, abençoado neste tempo mesmo de celebrar esta vida que o Senhor nos dá. Por isso não há mais condenação, por isso não há mais temor, por isso não há mais inquietação. Ainda que estejamos vivendo tempos de inquietude, não há inquietação quando o Espírito Santo de Deus nos motiva e nos anima a continuar caminhando. Que a nossa caminhada possa ser plena, que a nossa caminhada possa ser suave, que a nossa caminhada possa ser suave por conta da liberdade que o Senhor nos dá. Quando o Espírito Santo de Deus se faz presente, ali há liberdade, porque no Espírito do Senhor há liberdade. Amém? Que você, a sua casa, a sua família possam viver em liberdade. Que você, a sua casa, a sua família possam viver em suavidade. Que neste mês da família e agora, neste domingo de Pentecostes, possa o Espírito Santo do Senhor derramar sobre você unção dobrada no aspecto da harmonia do seu lar e dos seus relacionamentos. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar, vamos nos consagrar, vamos nos colocar agradecidos e realmente confortáveis na presença deste Espírito que nos traz conforto, consolo, bênção e vida em abundância. Nosso Deus e nosso Pai, glórias te damos por este tempo que clamamos por avivamento, avivamento que traz uma novidade em nossa vida, avivamento que nos traz sensibilidade, avivamento que nos traz leveza, avivamento que nos traz alegria, perdão, restauração, avivamento que nos traz boas novas. Te louvamos, Senhor, porque nesta manhã nós somos avivados pelo Teu Espírito Santo, somos envolvidos, alcançados pelo Pentecoste que mais uma vez traz para nós esta certeza de que o Senhor foi, mas deixou conosco o Consolador até a sua volta. E assim nós aguardamos ansiosamente pela Tua vinda, mas enquanto isso não acontece, nós celebramos o Teu Espírito Santo conosco, nos dando discernimento e alegria em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por isso. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora no próximo cântico, fazendo neste momento também o nosso momento de gratidão, nosso momento de consagração, o nosso momento de oferta, de entrega, de louvor a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. O Senhor quer nos abençoar mais do que nós temos sido abençoados. E temos vivido um tempo de bênção, temos vivido um tempo de alegria, o tempo de colher frutos, o tempo de poder ver diante dos nossos olhos quantas coisas o Senhor tem realizado em nossas vidas. Você já agradeceu hoje? Já agradeceu pela vida? Já agradeceu pela família? Já agradeceu pelo sustento? Faça isso neste próximo cântico, que você possa ofertar, agradecer, louvar e adorar ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu
céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vamos orar consagrando ao Senhor o nosso tempo de oferta, consagrar ao Senhor o nosso tempo de gratidão. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por este tempo também de bênção na vida da igreja, cujos filhos teus e filhas tuas têm testemunhado, nada tem faltado, em tudo o Senhor tem nos abençoado também enquanto igreja, em nossas reformas, nas conquistas que temos tido, nas possibilidades que temos de fazer com que muitos sejam alcançados através da Tua palavra, da Tua mensagem. Obrigado, Senhor. Consagre agora os recursos da Tua casa e abençoe as famílias da Tua igreja com todas as Tuas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos agora para a nossa aula da Escola Dominical e um tempo muito especial te aguarda, um tempo muito especial reservado para nós. A cada domingo nós assim temos vivido. Que você possa continuar aí, né? Não sair do canal, permanecer para receber da palavra, receber do ensino, receber a lição deste domingo que foi preparado com muito carinho para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe grandemente na ministração desta palavra. Que você tenha um domingo muito abençoado junto à sua família. Que este domingo de Pentecostes possa trazer ao seu coração um aquecimento tanto quanto John Wesley vivenciou em 1738. Que hoje seja o seu dia do coração aquecido. Que hoje seja a sua experiência do coração aquecido. Que hoje seja o seu tempo de entender o Pentecostes na sua casa, na sua família e viver o aquecimento da sua casa. Que você possa viver aquecido aí junto aos seus, na presença do Senhor. Um bom domingo e que logo mais às 18 horas nós possamos nos encontrar aqui, se você se inscreveu, se não, nós nos encontramos online e assim como corpo de Cristo unido e ajustado para louvar e adorar ao Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos alunos. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós temos uma lição muito importante. A lição se fala Dons e Ministérios. Ela faz parte da nossa lição da unidade de marcas de uma igreja madura. Amém? Então, vamos iniciar com uma oração. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos traga entendimento da Tua vontade. Nós pedimos que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, para entender a Tua palavra para nós nesse dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A nossa lição, então, tem os seguintes objetivos. Nós vamos estudar sobre quais são os dons apresentados no Novo Testamento, motivar a cada um de nós para buscar os dons, entender como usar os dons e para que serve no ministério da igreja. Então, nós temos que entender primeiro qual é a diferença de habilidades e dons. Por exemplo, a habilidade é aquilo que você sabe fazer naturalmente. Você nasce com ela, ou você herda dos pais, certo? Aquela aptidão que você tem para fazer um determinado serviço, uma determinada profissão.
Por exemplo, para ser um bom professor é preciso uma aptidão especial, né? Todo jeito para dar aulas, explicar o assunto. Para ser um bom vendedor também, é preciso ter uma aptidão específica, dons, vontade de ser vendedor. Por exemplo, para ser um bom médico, também é preciso uma aptidão. Não é todo mundo que é médico, né? Eu mesmo, quando eu fui fazer faculdade, eu falava com a minha mãe, ó, a única coisa que eu não posso ser é médico, porque eu não tenho jeito para coisa. Aí eu trouxe aí essa fotinha, eu sei que muita gente conhece, né? Minha filha Bia. Bem, então, o que seria dom? O dom, na Bíblia, é a manifestação do Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando com o poder de Deus para realizar uma tarefa segundo a sua vontade. Vamos ler novamente? Dons é a manifestação do Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando com o poder de Deus para realizar uma tarefa segundo a sua vontade. Então, nós vamos entender aí que o dom não é uma aptidão, não é uma habilidade, tá certo? Ele é dado pelo Espírito Santo, e é Deus quem nos dá esse poder. A gente vai entender mais para frente aí, à medida que a gente for falando ao tema, tá bom? Bem, então, o nosso assunto hoje falando especificamente sobre dons espirituais, ok? Então, olha, não são aptidões e capacidades humanas. Então, não é aquilo que você herda dos pais ou aquilo que você nasce com ele. Os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo e são muito mais que talentos. Então, em Romanos 12, a gente vê lá no versículo 6 que ele fala assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, nós aí aprendemos uma coisa muito importante. Os dons são dados gratuitamente. Amém? Bem, o texto principal da nossa lição está lá em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos lendo versículo por versículo e vamos discursando sobre cada um. Então, o versículo 4, ele diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Então, Romanos começa a explicar, né, que nós somos um corpo, e no nosso corpo, cada parte nossa tem um objetivo. Por exemplo, o pé, a mão, o olho. Se você for ver uma manga, você pode ver com seus olhos, você pode pegar a manga com a mão, você pode comer a manga com a boca, né? Então, cada um desses membros ajudam numa função. Continuando o texto bíblico, ele fala, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, mostrando aí a lição do individualismo. Cada um de nós é um membro, mas nós formamos um único corpo. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, temos uma outra lição aí. Existem vários dons. Os dons são diferentes, certo? E como nós já falamos anteriormente, como é que eu recebo um dom? Ele é de graça. Eu não preciso fazer nada, eu não consigo comprar, não vem do meu próprio empenho ganhar esse dom. Aí o Paulo continua, se é ministério, é para ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então, ele diz vários os dons, e ele vai dizendo como a gente deve usar cada um deles, certo? Nós vamos falar um pouco mais à frente. Bem, a primeira carta de Coríntios também, Paulo fala muito sobre dons, o capítulo 12, 13, né, que é um dos capítulos assim, mais queridos da Bíblia, o capítulo 14, esses 3 capítulos, Paulo falando dos dons. Nós vamos falar um pouco do capítulo 12, e depois eu convido você para ler esses 3 capítulos, ok? Então, na primeira carta, lá no capítulo 12, Paulo fala vários conteúdos
vou ler aqui com os irmãos, e nós vamos, eu não escrevi o texto ali não, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir, acompanhando, né? Aí Paulo começa assim, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmão, que sejam ignorantes. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, eu preciso que você tenha conhecimento sobre esse assunto, também? Aí o versículo, eu já pulei aí no texto para 4, e ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, Paulo está explicando para a gente, olha, tem vários dons, mas quem que dá o dom é a mesma pessoa, a origem é a mesma, amém? Aí o versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, ele diz que os dons são dados, que eles são direcionados para o serviço, mas o Senhor é o mesmo. Aí eu não escrevi os 6, mas eu vou ler para vocês. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí eu coloquei aí o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, uma coisa que a gente precisa aprender aí. O dom ele é dado com objetivo, né? É esse Deus que planeja tudo, que pensa em tudo. Então, quando ele dá um dom para um determinado membro, ele está já imaginando qual vai ser o objetivo que aquela pessoa vai ganhar aquele dom. E aí, continuando, todo o capítulo 12, ele vai explicando, depois ele fala dos membros, aquela introdução que a gente fez, que é o mesmo que está lá em Romanos 12, ele começa a falar que nós somos um corpo, mas que Deus coloca membros, olha, o versículo 18 fala assim, Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprova. Então, assim, mostrando mais uma vez que quem dirige, quem controla tudo é o próprio Deus. O certo é que nós somos muitos membros, mas um só corpo. E aí, ele finaliza, ao versículo 31, um conselho para a gente. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, olha que interessante. Paulo começa o capítulo falando que a gente não deve ser ignorante sobre esse assunto. E aí ele termina dizendo o seguinte, olha, você deve procurar com zelo. O que é com zelo? Quer dizer, insistentemente, da melhor forma, se dedicando ao máximo, procurando os melhores dons. Amém? Bem, então, falando especificamente sobre dons espirituais. No Novo Testamento, a gente tem várias listas de dons. Por exemplo, nesse capítulo 12, que a gente estava olhando aí agora, dos versículos 8 a 10, Paulo numera alguns dons. Por exemplo, ele fala em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, dons de curar, dons de operação de milagres, dons de profecias, discernimento de espírito, dons de língua, dons de interpretação de língua. Então, são 9 dons. Em Romanos 12, de 6 a 15, que é o capítulo também que a gente estava estudando, Paulo já fala de outros 7 dons. Ele já fala profecias, dom de serviço, dom de ensino, dom de encorajamento, o dom de contribuir, o dom de liderança, o dom de exercer misericórdia, né? Vamos ver mais, quer ver? Olha, em Efésios já apresenta o dons de apóstolos, dons de profetas e dons de evangelistas. Em mestres, em 1 Pedro, aí é o apóstolo Pedro, ele fala que existe dons de falar e o dom de administrar. Então, o que a gente aprende com relação à quantidade de dons que tem na Bíblia, no Novo Testamento? Bem, temos, aí eu mostrei para vocês 4 listas, nenhuma é igual à outra, elas se complementam e, na verdade, são apenas exemplos indicando que existem vários dons. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Existem 20 dons? Não, existem vários dons. A gente não pode dizer que são só esses. Bem, então, o que a gente entende? Que há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, esse é o texto bíblico que a gente tem que aprender. O que eu aprendo aí? Vários dons. Quem que dá? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que dá um dom de fé para um, que dá um dom de cura, dá o dom de executar milagres. Cada um desses dons é dado pelo Espírito Santo. Por que isso? Porque tem vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E ele opera de diversas maneiras, certo? Mas qual que é o objetivo? É sempre um proveito comum. O que nós, então, aprendemos até o momento? Bem, nós aprendemos que os dons são dados para o proveito comum e para aquilo que for útil. Os dons são dados para que o corpo de Cristo, nós como igreja, sejamos edificados. Então, assim, é para um resultado bom, é para trazer crescimento para o corpo de Cristo. É o Espírito que dá o dom e com o objetivo de abençoar a toda a comunidade, a todo o corpo. Não é para o nosso próprio deleite. Então, assim, eu vou ter um dom porque eu acho bacana ir lá e fazer milagres de cura. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é levar o testemunho e edificar o corpo. Outra coisa que a gente precisa entender, não é privilégio de um único grupo, não é privilégio da liderança, não é privilégio só de um pastor. Então, os dons espirituais, eles são distribuídos a todos, sem acepção de pessoas. A gente lembra lá no Pentecostes, onde fala lá que todos receberam dons, todos falavam línguas, né? Então, assim, é distribuído conforme a vontade de Deus. E falando, então, dons e ministério, qual a ligação dessas duas palavras? Bem, então, o dom é dado para o serviço. Serviço para quem? Para eu servir ao próximo, para eu servir a Deus, para eu servir as pessoas, para eu servir a comunidade onde eu congrego. Isso requer o quê, então? Que o Espírito Santo haja em nós, tá certo? E me capacite para eu trabalhar. Então, assim, quem é que dá o dom? Quem é que escolhe o dom? O Espírito Santo. Ele tem um fim, ele tem um objetivo e ele vai capacitar você. E aí, o que é o ministério? Bem, o ministério, então, é onde eu vou usar esse dom que eu tenho, que eu recebi gratuitamente, para a missão. Entenderam isso? Então, eu tenho um dom, e para que eu tenho esse dom? Para aplicar no ministério, que eu exerço dentro do corpo de Cristo. Bem, quais são os ministérios, então, que a gente tem hoje na nossa igreja? Eu citei só alguns aqui, e à medida que eu for falando, eu vou querer que você pense assim, esse é o trabalho, esse é o trabalho. Então, olha, nós temos o Ministério da Expansão Missionária, nós temos o Ministério da Oração, nós temos o Ministério da Educação Cristã, temos aqui a nossa escola dominical também, Ministério da Administração, da Música, Juventude, Mocidade, os grupos societários, homens e mulheres, nós temos o Ministério Infantil, nós temos o nosso Ministério da Ação Social, Ministério da Comunicação, bem. Então, assim, o dom que você tem, o dom que o Espírito Santo te deu, é para que você use em um dos ministérios. Eu não coloquei todos aí, né? Eu me lembro que antigamente a gente tinha o Ministério da Visitação. Então, assim, você precisa descobrir aonde o Espírito Santo está te colocando. Qual desses grupos? Às vezes não é aquele que você mais gosta, às vezes não é aquele que você tem aptidão. Então, é preciso, amados, como Paulo diz, a gente não seja ignorante. É preciso que a gente busque com zelo, buscando do Senhor esse esclarecimento. Senhor, qual dom que o Senhor está me dando e qual é o ministério que o Senhor quer que eu aplique esse dom? Amém? Quais são, então, os desafios? Os nossos desafios com relação a esse assunto? Bem, Deus nos chama a trabalhar com amor, dando o melhor de nós. O capítulo 13 de 1 Coríntios, depois que Paulo fala acerca dos dons, o capítulo 12 começa, acerca dos dons espirituais, e Paulo explica todos os dons. Aí ele começa falando no capítulo 13, qual é o dom supremo? Qual é o mais perfeito? Qual é o maior? É o amor.
Então, tudo que fizermos no reino de Deus, o amor tem que ser o nosso vínculo, o nosso selo. Deus é amor. Então, tudo que nós fizermos no reino de Deus, nós temos que fazer com amor. Para isso, você vai dar o seu melhor. Outra coisa, Deus procura pessoas consagradas que desejem ardentemente os melhores dons. Então, a gente deve pedir ao Senhor: Senhor, estou aqui, me use, me enche com amor, me dê os dons que o Senhor quer, aonde há necessidade para o teu reino. Então, nós devemos desejar ardentemente isso. O que é desejar ardentemente? É desejar com todo o coração. E nós temos que reconhecer a diversidade. Então, assim, o nosso Deus é um Deus criativo, nosso Deus é um Deus que criou todas as cores, criou todo esse universo, então ele é um Deus que dá diferentes dons, amém? E trabalhar em unidade. Nós somos membros de um único corpo. Então, os dons são dados individualmente, mas com o objetivo de manter a unidade. E desenvolver a mutualidade. O que quer dizer isso? A nossa lição, ela explica bem aqui, que ele fala o seguinte: embora cada pessoa faça a sua parte, os diferentes ministérios precisam trabalhar em prol um do outro, conforme o objetivo do plano local, levando sempre em consideração os objetivos gerais da igreja, estabelecidos na palavra de Deus. Ou seja, nós temos são vários ministérios, mas um procurando ajudar o outro. Isso é que é mutualidade. Apesar de parecerem coisas diferentes, mas o objetivo é um só: alcançar o plano que a gente tem na nossa igreja. E o outro desafio: a igreja existe para ser uma comunidade a serviço do mundo, a serviço de ação, não apenas de palavras. Esse é o foco da Igreja Metodista, né? Uma comunidade a serviço do povo. Esse é para isso que a gente vive, é para isso que a gente existe. Então, nossos objetivos são esses: eu devo fazer tudo com amor. Deus procura pessoas consagradas, pessoas que desejem ardentemente os melhores dons para desenvolver o trabalho na igreja. Amém? Então, isso está mexendo com você, isso está te mostrando um novo olhar, onde você está trabalhando, você está dando o seu melhor, você está buscando os dons, você está trabalhando de modo a reconhecer que, por exemplo, a revista nossa cita aqui, existe uma tendência da gente querer participar daqueles grupos onde a gente tem um amigo, onde já tem muitas pessoas, então eu vou ficar lá que eu não vou precisar fazer muito, mas nós precisamos vencer a tentação de querer fazer aquilo que já está sendo feito. Então, assim, se já tem alguém fazendo aquele trabalho, estou precisando de ajuda? Se sim, eu vou lá ajudar. Agora, existe alguma área onde está faltando pessoas, então eu posso tentar também ajudar naquele ponto. Amém? Bem, então, como que a gente vence esses desafios? A lição também dá um exemplo aqui, muito interessante. Ele diz que nós precisamos de ter uma vida de oração voltada para o amor e para o serviço. Esse é o objetivo. Então, por isso que eu falei logo no início. Devemos orar a Deus: Senhor, estou aqui, um vaso, que o Senhor me limpe e que o Senhor me dê o dom que o Senhor assim pensa, assim define, assim determina para o seu serviço. E o que importa? Importa é que nós sejamos fiéis e obedientes ao mandato do Senhor. Importa que a gente tenha um coração puro, um coração assim transparente, uma vontade tremenda de fazer o trabalho de Deus. E nos sentirmos, como eu digo, mordomos, nos sentirmos assim: Senhor, eu não mereço, mas para mim é um privilégio poder fazer parte do teu plano. Amém? É assim que a gente vai vencer o nosso desafio. Com muita oração, com muita vontade de trabalhar e com muito amor ao reino de Deus. Esse livro aí é um livro de um pastor metodista, Um Novo Rosto para a Igreja Local. Se alguém tiver oportunidade de comprar, de adquirir, eu tenho ele eletrônico, então, assim,
não tenho como emprestar, mas é um livro barato, ele fala muito sobre esse assunto, se alguém quiser aprofundar mais. A gente não consegue aprofundar mais por causa do nosso tempo, né? E tem também esse outro livro aí, o autor chama Justo, ele fala Quando Cristo Vive em Nós. É um livro que fala também muito sobre dom, sobre o serviço no reino de Deus. E aí esse autor, Justo Gonzalez, ele tem uma frase que ele diz assim: ser chamado por Jesus não é um fardo, mas é uma promessa. Não é uma obrigação, mas um dom. Não é só um desafio, mas é o início de uma nova realidade. O chamado é o meio por intermédio do qual Jesus está sendo formado em nós e nós nele. Então, ele diz que esse chamado que nós temos é um dom. Nós somos chamados, nós somos eleitos do Senhor, né? E que esse chamado, o objetivo dele é isso, nós sermos formados em Jesus. Então, é a gente lá no Gálatas falar, Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na fé. Então, concluindo o nosso estudo, amados, eu vou concluir bem devagar para a gente fazer como se fosse um resumo aí do nosso estudo, né? Então, o que está dizendo a nossa lição? O papel da igreja no mundo é colaborar com a missão de Deus, de levar salvação a todas as pessoas. Então, nós vivemos para isso. A igreja existe para isso. A igreja é um instrumento de Deus para levar a salvação a todas as pessoas. Então, é um alcance universal. Outra coisa, outra conclusão que a gente aprende hoje. Deus nos chama a buscar dons. Devemos buscar zelosamente. Não devemos ser ignorantes desses assuntos. Por isso que eu dei lá a sugestão daquele livro. É um livro inteiro que fala só sobre esse assunto. Nós devemos oferecer o nosso serviço. Nós é que devemos chegar para o pastor, para a liderança, para o coordenador de ministério e falar, olha, está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer? E tudo que você se dispuser a fazer, fazer com amor. O reino de Deus só é válido, todo o serviço que a gente tem que fazer isso, tem que fazer com amor. Senão não adianta, até mesmo a oferta, né? A gente pode dar assim, muito dinheiro. Se não for com amor, não é aceito. Amém? Então, olha, devemos entender o chamado da igreja, devemos buscar dons, devemos oferecer o nosso serviço, devemos fazer tudo com muito amor. Há um chamado dividido para todos os cristãos. Deus não te criou para você não ter nenhum plano, para você não ter nenhum papel. Cada um de nós foi criado por Deus para uma missão no reino dele. O nosso corpo é algo fantástico. Cada um dos dedos, cada um das veias, tudo que nós temos tem um objetivo. Mesma coisa no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um chamado. E nós devemos fazer parte uns aos outros de mãos dadas. Por isso é que são chamados irmãos e irmãs. Somos uma grande família, certo? Temos um único Pai e nós temos um único objetivo, que é fazer a vontade dele. E nós devemos nos fortalecer mutuamente para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Então, assim, é um ajudando o outro. Melhor serem dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, por exemplo, eu gosto, já falei isso várias vezes nas nossas lives de quarta-feira. Quando nós assumimos a coordenação do Ministério de Oração, eu tive uma demanda muito grande do meu trabalho secular, e eu comecei a ficar assim, meio apavorada, e comecei, Senhor, me ajuda. Então, vieram alguns irmãos, principalmente a Cíntia, que está sempre com a gente aí, que falou, me ajuda? Eu nem dei meu nome no ministério, mas eu posso entrar? Você está precisando de ajuda? E eu falei, Senhor, como o Senhor é bom. Quando eu me senti sobrecarregada, vieram os irmãos que nos ajudaram. Quando nós estávamos aí com um grupo de intercessores, com 8 pessoas, e 70 pedidos de oração, nós também começamos a clamar, Senhor, levanta mais intercessores. E hoje nós temos aí 25 intercessores. Amém? Mesma coisa, o Jefferson deu um exemplo também no Ministério da Administração, quando a Flan entrou para nos ajudar.
Aí ele falou, que bom, são pessoas que para nos ajudar. Então, amados, procure na nossa igreja saber onde está necessitando de pessoas. Não procure só aquilo que você goste. Desenvolva o seu dom. Peça ao Senhor para te capacitar. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de onde tem uma brecha, onde tem uma vaga. Nós precisamos de pessoas para ajudar com a mocidade, nós precisamos de pessoas para ajudar com as crianças, nós precisamos muito de pessoas na expansão missionária, precisamos de professores de escola dominical, precisamos de pessoas para liderar pequenos grupos. Então, assim, nós temos uma demanda muito grande. Temos o trabalho da Chácara Araújo, que está lá precisando também de obreiros, temos também agora o trabalho, agora não, né? Pastor Valério, pastor Alessandro, precisam também de ajuda lá na Vila Esther, e temos vários outros trabalhos. Então, qual é o nosso objetivo? Levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Esse ano, o logo da Igreja Metodista, né, esse aí, que fala assim, ó, discípulas e discípulos no caminho da missão anunciam as boas notícias da graça. Que ano que nós estamos tendo, né? Eu creio que, como nunca, a Igreja de Cristo precisa levar as boas notícias da graça. Como pessoas têm sido abençoadas pelos nossos cultos, através aí da online, das transmissões, né? Pessoas de outros estados, pessoas até de outros países têm sido abençoadas. Então, o nosso desafio esse ano é isso, levar boas notícias da graça. Nós temos, amados, a melhor notícia. Nós temos a melhor notícia que alguém pode receber, que é o grande amor de Deus derramado por nós, através de Jesus Cristo. Então, nós temos que nos colocar à disposição para esse trabalho. Amém? Então, Deus nos abençoe, que lição maravilhosa, né? Eu louvo a Deus para que Ele fale aos nossos corações e que você seja despertado a desenvolver os seus dons para o trabalho da igreja. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe.